18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos novamente em mais uma edição do programa 18 horas. Alô, você que está ligado aqui em 100,7. Vamos juntos começando mais uma edição do 18 horas, quarta-feira hoje, hein? Dia 5 de fevereiro de 2005. E hoje na apresentação temos aí o Kennedy Son. E aí, Carlão, muito boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham aqui o 18 horas na Mix. Boa. Com certeza teremos muita informação pela frente e é claro que você não vai nos abandonar, né? Ficaremos por aqui até às 7 horas da noite, né, Carlão? Mix. Sim, ainda contamos, né, com a participação do ouvinte ao vivo, né, que participe conosco. Utilize aí o nosso WhatsApp que está à sua disposição, que é o 994887592. Fique à vontade, mande aí a sua opinião, dê um toque pra gente, não é isso, Kennedson? Com certeza, Carlão, a participação do público é muito importante. Pode mandar mensagem, pode mandar aquela foto também de voltando pra casa, falando como é que tá o trânsito por aí pela cidade. Bacana. Participa junto com a gente, galera, porque o nosso 18 horas está só começando, né, Carlão? Então anote aí, 994887592 é o nosso WhatsApp que está valendo a sua participação. Mix. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Universitário é preso em Manaus suspeito de satanismo e pedofilia. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, visita o Amazonas e anuncia o aumento de 30% e expansão das equipes ribeirinhas. Rio Negro volta a subir depois de 3 dias parado. Mais de 50% dos municípios da Amazônia passou 2024 inteiro em seca, aponta ali a informação da Amazônia. Indígenas são retirados de ocupação irregular em Manaus durante a operação de reintegração de posse. STJ rejeita a denúncia contra o governador Wilson Lima por atuação na pandemia de Covid-19. Lula diz que Brasil vai aplicar reciprocidade em caso de taxação dos Estados Unidos da América. Isso e muito mais agora no nosso programa 18 horas. 6:03 no ar, 18 horas. 18 horas. Olha aí, começando mais um 18 horas de hoje, trazendo aí tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. E nós estamos abrindo o programa de hoje com um caso que é no mínimo chocante. Inclusive vem repercutindo aí em todo o estado do Amazonas. A Operação Branquelas, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira, resultou na prisão de um universitário suspeito de envolvimento com satanismo e também com pedofilia. Carlão, esse foi um caso extremamente grave que foi acompanhado de perto pelas equipes da Polícia Civil e esse jovem estudante de odontologia, ele foi flagrado ali com mais de 40 arquivos de pornografia infantil no celular, além também de algumas mensagens perturbadoras, Carlão, que fazem apologia a um suposto culto da pedofilia, Carlão. Acredita nisso? Olha só, interessante é o seguinte, as investigações elas começaram há 7 meses, quando um celular foi encontrado na rua e levado à delegacia, ao acaso. Ao acessarem as imagens para identificar o dono, os policiais se depararam com um vasto material de pornografia infantil. E a delegada Juliana Tuma revelou que o suspeito faz parte de uma rede e que a polícia segue trabalhando para identificar outros envolvidos. Kennedson. É isso mesmo, Carlão. E ao ser preso, ele ainda chegou a tentar se livrar de um outro celular, Carlão. Como ele tinha perdido o primeiro, ele tentou se livrar desse novo celular que ele havia adquirido. Sim. Mas só que isso daí não deu muito certo, Carlão, porque as equipes da polícia apreenderam esse aparelho. Foi quando eles encontraram ainda mais vídeos comprometedores. E eu acompanhei de perto esse caso, Carlão. Sim, e com certeza é um caso extremamente chocante. Isso nas mensagens perturbadoras que a gente noticiou ainda há pouco, as mensagens de fato, elas eram aterrorizantes, Carlão. O nome dessa operação, ela faz referência exatamente ao fato de que o suspeito, ele costumava se vestir como um daqueles personagens do filme As Branquelas. Sim. Então ali ele se fantasiava e justamente ele utilizava esse personagem, Carlão, para poder atrair essas vítimas. Exato. E aí durante esse interrogatório, ele ali preferiu ficar calado. Na hora que ele foi preso, ficou caladinho, não falou nada, recebeu orientação jurídica e preferiu ficar em silêncio. Foi levado para carceragem dali da DEPCA em silêncio, sem falar nada, Carlão. E aí, conforme ali algumas características desse estudante, também dava para prever ali que ele possivelmente
ele tentava se escapar da polícia, porque constantemente, segundo a polícia, ele mudava de endereço para não ser localizado. Quando a polícia chegou até ele, aconteceu aquilo que eu mencionei ainda há pouco. Ele tentou jogar fora o celular, tentou se esconder ali, tentou apagar alguns arquivos do notebook, do celular, só que não deu certo. A polícia acabou localizando, encontrando ali várias coisas. Essas conversas encontradas no celular dele, inclusive, Carlão, tem um trecho que dá pra gente falar aqui, mas é extremamente perturbador. Por exemplo, ele diz que adoraria abusar sexualmente de bebês até a morte. Então, é algo muito sinistro. E a gente começou hoje com a delegada Juliana Tuma, ela que traz mais detalhes pra gente sobre esse caso agora. Vamos ouvi-la. A gente viu ali não só uma criança sendo vitimizada, a gente viu ali registros de imagens muito pesadas de crianças e bebês, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, sendo abusados sexualmente, e não só um, mas várias pessoas se comunicando e trocando aquilo. E imaginamos, e isso é uma suspeita muito forte que nós temos e identificaremos, pessoas se locupletando, pessoas lucrando financeiramente com esse mercado paralelo, que é absolutamente nefasto, hediondo, e por isso a gente vai continuar as investigações. E essa operação, essa Branquelas, ela resultou não só no cumprimento do mandado de prisão preventiva desse cidadão e da busca e apreensão, que a gente apreendeu o material de mídia e a peruca que ele usava, e a gente não sabe ainda o sentido, mas também na prisão em flagrante dele. 18 horas. A delegada mencionou também, Carlão, a respeito sobre algumas informações que ele também conversava com outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso, de que ele chamava algumas pessoas para cultuar a pedofilia. Olha só que loucura, o quanto a mente de um ser humano como esse pode ser tão perturbadora. Vai, né? É, demais. E a própria delegada Juliana Tuma ressaltou aqui algumas orientações para os pais poderem conversar um pouquinho mais com os filhos, Carlão. Sim. Algumas características começam a mudar quando elas são vítimas de uma agressão tão tremenda quanto essa. A gente vai ouvir novamente a delegada que traz pra gente esse alerta. Vamos ouvir agora a Juliana Tuma. A gente tem que entender que criança e adolescente é vigilância permanente, vigilância constante dos responsáveis, estreitamento de laços, estreitamento de diálogo, criar um ambiente de confiança. Isso a gente tem reportado diariamente, exaustivamente na mídia, e vocês são os parceiros fundamentais em relação a essa prevenção. Então a gente pede aí que tenha esse olhar mais cuidadoso em relação às crianças e adolescentes. 18 horas. Agora, Carlão, essa operação vai continuar, então atenção, porque as pessoas que conversavam com esse homem também serão as próximas a serem presas, Carlão. É o que todos nós esperamos. Volto com você. Ok, 6:08, você era o melhor Misto Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, hein, mais uma vez, de novo, outra vez, o governador Wilson Lima escapa de um processo judicial mesmo diante aí de tantas denúncias de corrupção em sua gestão. Fatos ali, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, rejeitou por 8-3 a denúncia contra ele, contra o governador Wilson Lima, por supostas irregularidades na pandemia da Covid-19 lá em 2020. Kennedson. O Ministério Público Federal, Carlão, apontava alguns problemas na compra e também no transporte de respiradores, mas os ministros decidiram que, na época, o governador do Amazonas agiu sob circunstâncias excepcionais, tentando lhe garantir os equipamentos em meio à crise. Carlão, acredita? Olha só, acredite se quiser, o caso dos respiradores superfaturados foi um dos escândalos mais graves da pandemia no estado, quando o sistema de saúde entrou em colapso, inclusive repercutiu no Brasil e em boa parte do mundo essa situação. Hospitais ficaram sem oxigênio e centenas de pessoas morreram sufocadas. Foi realmente uma situação triste e muito preocupante. Todos nós ficamos apreensivos. E apesar das fortes evidências, como contratos irregulares e compras suspeitas, o governador Wilson Lima segue na boa, tranquilo, sem punição, amparado por decisões que impedem o avanço das investigações. E isso realmente é complicado, hein? E essa não é a primeira vez, Carlão, que ele se livra ali de processos por corrupção. Denúncias de desvio de dinheiro público e irregularidades em licitações são frequentes no governo dele. E com essa decisão, Carlão, o STJ, ele praticamente enterra mais um caso envolvendo a gestão do governador, frustrando aqueles que esperavam justiça, Carlão. Querido, enquanto isso, nós, a população em geral, nós estamos aí, continuamos,
né? Sofrendo com um sistema de saúde precário e uma administração cercadas de suspeitas. O que se vê é um cenário de impunidade, infelizmente, onde as acusações vêm à tona, mas os responsáveis nunca são realmente punidos. Mas nós aqui do 18 Horas, Carlão, temos o compromisso de continuar investigando, fiscalizando, para que o dinheiro dos nossos impostos sejam aplicados com honestidade e ética, Carlão. Agora 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e quem está no Amazonas é a ministra da Saúde, a Nízia Trindade. Pela manhã, ela esteve na comunidade Nossa Senhora de Fátima, que fica ali na zona rural de Manaus, para acompanhar de perto os desafios da saúde, né? Que são muitos desafios aqui no Amazonas. Exatamente, Carlão. E durante a visita, a ministra Nízia Trindade anunciou o aumento no custeio das equipes de atendimento aos ribeirinhos, destacando inclusive a importância do prontuário eletrônico, que garante o acesso aos dados médicos da população em qualquer unidade de saúde do país. Além disso, a ministra visitou uma escola da comunidade, onde assistiu a uma apresentação teatral sobre os saberes da medicina tradicional indígena, Carlão. Olha, quem acompanhou a agenda da ministra de perto, inclusive aqui no estado, foi o repórter André Meirelles, que tem aí os detalhes pra gente agora. Boa noite para você, André Meirelles. Olha só, a visita da ministra traz benefícios direto para a estrutura da saúde no interior do Amazonas? Essa é a questão. André, com você. Então, com essa visita são muitos benefícios, né? Boa noite, Kennedson, boa noite, Carlão. Olha, a primeira visita foi à unidade de saúde da família Nossa Senhora de Fátima, que fica localizada a mais de 7 quilômetros da área urbana de Manaus, na região Tarumã-Mirim. A unidade, que é referência para aproximadamente 3.000 moradores de Ramais, Vicinais, Garapés e 5 comunidades da região, oferta e serviços de carteira básica de saúde. Inclusive, a ministra também conheceu o modelo de unidade de saúde da família fluvial, que foi adotado pelo município para levar serviços de atenção primária aos mais de 7.000 moradores das 86 comunidades que estão situadas nas calhas dos rios Negro e Amazonas, nos limites da capital amazonense. Essa embarcação ela esteve na comunidade Nossa Senhora de Fátima, que facilitou o acesso da comitiva. A visita da ministra fez parte aí de uma agenda voltada ao fortalecimento da atenção primária em áreas remotas. O objetivo foi avaliar as estratégias adotadas pela Prefeitura de Manaus, isso tudo para garantir o acesso à saúde da população ribeirinha, como relatou, inclusive, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Vamos acompanhar. Olha, a minha impressão é a melhor possível. Nós acabamos de realizar um censo da atenção primária no Brasil e vemos que há muito valor nesse trabalho, muitas vezes também faltando, às vezes, equipamentos, ações. Aqui nós vimos na parte odontológica equipamentos modernos, né, já todo o sinal do Brasil sorridente que nós retomamos no Ministério da Saúde, todo um engajamento dos profissionais, desde a vigilância, a atenção primária. Então, acho que esse engajamento faz toda a diferença. A gente está acompanhando essa fala da visita da ministra Nízia Trindade, que destacou ainda o bom andamento do prontuário eletrônico, afirmando que essa conexão é a integração das ações de saúde. Vamos acompanhar. Que eu fiquei muito feliz de ver a conexão. Por que isso? A conexão, o prontuário eletrônico, porque isso coloca a população daqui, as pessoas que residem em Nossa Senhora de Fátima, em pé de igualdade com qualquer outro município. Então, pode sair daqui, pode ir a qualquer município, vai ter lá seus dados, seja da parte da saúde bucal, seja da visão geral sobre a saúde da família. Então, isso eu gostaria de destacar, porque é um trabalho que nós estamos orientando em todo o Brasil. Tá, então, Kennedy, Carlão, a gente conferiu a fala da ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez essa visita à população rural, que foi atendida aí pela Censa, por meio do Distrito de Saúde Rural, que soma cerca de 30.000 pessoas, das quais aí 16.000 moram em locais terrestres e 14.000 em áreas ribeirinhas. E para representar o prefeito de Manaus,
Manaus, Davi Almeida, a secretária municipal de saúde, Shadia Frache, fez a recepção da comitiva ministerial, acompanhada por representantes das áreas técnicas da Censa em Manaus, e ela também destacou a importância da visita da ministra Nízia Trindade. Vamos acompanhar a fala da Shadia Frache. É muito importante a visita de uma ministra da Saúde aqui, porque às vezes a gente fala muito, existem muitos escritos, muitas reportagens, mas quando você vai no local e se depara com a realidade, ela pelo menos viu que, embora tenham os desafios, todas essas pessoas têm um ponto de acolhimento. E esse ponto de acolhimento está aqui, pronto, revitalizado, com profissionais, sem falta de medicamentos, com vacinas, fazendo realmente o que o SUS preconiza, fazendo o atendimento com qualidade e, que é o nosso papel, toda a carteira da atenção básica está aqui. Kennedy e Carlão, a gente estava conferindo a fala da secretária da Censa, Shadia Frache, que também falou sobre a logística de acesso e, claro, a localização dispersa das comunidades, que representam, inclusive, desafios acentuados pelas condições climáticas e pelo regime de enchentes e vazantes dos rios da região. Foi o que a secretária Shadia Frache relatou. Vamos acompanhar. Aqui a localidade, vocês veem que é muito difícil, nós temos comunidades completamente isoladas. Muito bem, a gente conferiu a fala da secretária da Censa, Shadia Frache, que esteve recepcionando a ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante aí essa visita aos povos, à população ribeirinha aqui em Manaus. Kennedy e Carlão, volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, são 6h17 e o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o empresário Ralph Assayag. Ele vai falar sobre o impacto da reforma tributária no comércio de Manaus e também falar sobre as expectativas do setor para este ano. Boa noite, presidente. Tudo bem? Tudo certo com o senhor? Tudo ótimo. Bacana. Muita boa tarde a todos os ouvintes. Olha só, presidente, o comércio de Manaus realmente saiu ganhando com o texto da reforma aprovada pelo Congresso e sancionado, inclusive, pelo presidente Lula. Nós nos demos bem nessa situação ou não, presidente? Carlão, eu acredito que nós tivemos uma sorte muito grande. É mesmo? Mas muito grande. Acho que Deus estava junto com a cidade de Manaus, com a Zona Franca do estado, da cidade de Manaus, porque neste momento, onde teve um governo que resolveu trabalhar em cima da reforma tributária, nós tínhamos a situação de termos o senador Eduardo Braga como relator. Sim. Uma pessoa que tem um conhecimento profundo a nível Brasil e um dos maiores conhecedores sobre a Zona Franca de Manaus, por já ter sido governador e se preparou para isso. Eu acredito que mais um pouco ele fez ainda a diferença quando ele contratou, quando ele chamou, quando ele solicitou uma equipe de grandes pessoas, grandes cabeças, grandes profissionais na área tributária daqui de Manaus para compor a equipe dele. E dentro disso nós fomos mostrando que a Zona Franca do comércio estava fora e só estava sendo realmente voltando ao passado a Zona Franca da indústria. E quando ele resolveu enxergar e viu que isso iria acontecer, houve uma mudança radical de todos os processos e nós voltamos de novo a ter aquilo que a nossa Constituição lá atrás nos deu e Sim. de termos aqui o comércio da Zona Franca e que com isso nós possamos voltar de novo a brilhar na área do comércio, que não existia mais Zona Franca do comércio. Então o agradecimento é muito grande ao senador por ter sido relator. Se ele não fosse relator, dificilmente alguém conheceria
a profundidade do problema. Então nós vamos ter aquela Zona Franca de antigamente, antes dos anos 90, que o centro ficava lotado e que o comércio realmente vendia mais barato, é isso? Eu acredito que nós não vamos ter o centro, nós vamos ter a cidade toda muito mais lotadas. Por quê? Porque novas lojas vão ter que abrir, novas empresas vão vir para Manaus, número maior de empregos vão acontecer. E por que eu estou falando isso? Só pelo anúncio, só pela batida do martelo. É muito bom. No Congresso, aconteceu que muitas empresas já estão prospectando terreno e galpões já para se prepararem para vir para Manaus. Principalmente, Carlão, quando nós sabemos que os estados que brigavam com a cidade de Manaus, dando vantagem de ICMS, eles vão sair perdendo até 2031. Encerra no Brasil inteiro. Só a Zona Franca de Manaus do comércio que vai ter o poder de fazer isso. Então, foi programado de 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, chega 31, encerra. Qualquer vantagem sem briga judicial. Para você ter uma noção, as empresas que vendem do comércio do Brasil inteiro para Manaus, elas não pagam o PIS e COFINS, então o preço reduz. Mas a empresa que está aqui dentro, que vai vender para o comércio, paga. Sim. E isso nós entramos na justiça, já tem 25 anos brigando. E quando nós estamos brigando, de novo, vai para a justiça, a demora na justiça, quando nós ganhamos, de repente, um novo ministro, não, eu acho que eu não penso desse jeito. De novo começa tudo, é um desespero o tempo todo. Com isso, com a reforma tributária, encerra tudo. Acaba o problema de briga judicial, vira uma transparência e mais. No caso da reforma tributária do Brasil inteiro, nós vamos ter a cesta básica, zero de impostos federais, que é o CBS, zero dos impostos estaduais e municipais, que é o IBS, encerra completamente. Então, nós vamos ter zero de imposto na cesta básica. Isso é uma coisa muito boa e a população do Brasil todo vai ganhar. Agora, presidente, com certeza essa é uma situação extremamente favorável, tanto para a Zona Franca de Manaus, como também para o comércio. A gente fala exatamente dessa atuação do próprio senador Eduardo Braga, que ele foi o relator da reforma tributária, ele também formou toda a bancada do Amazonas ali, acompanhado de todo mundo que apoiou também esse projeto, esteve à frente, principalmente também liderado ali pelo senador Omar Aziz. Isso foi muito importante para que chegasse a esse resultado esperado, né? Sem dúvida nenhuma, o senador Omar Aziz fez a diferença também, porque ele, líder da bancada, está bem posicionado. Bem posicionado, conseguiu que os votos no Senado acontecessem, e nós nos ficamos muito preocupados, foi na mudança quando saiu do Senado para a Câmara, que achávamos que nós não íamos ganhar. E o senador Omar Aziz pegou a sua bancada, que é a maioria da Casa Legislativa Federal, dos deputados, trabalhou na conversa, na negociação, e acabamos vitoriosos com a reforma tributária. Isso faz uma diferença muito grande, de novo, para o Estado, para o Brasil e para o nosso Estado. Primeiro, nós temos 98% da nossa floresta em pé. Será que não é justo nós termos uma vantagem? E olha, eu vou dizer aos nossos telespectadores para ele entender. Sabe qual é a vantagem, Kennedy? É o seguinte: imagine que você tem um produto que custa R$10 para montar em São Paulo. Por que a fábrica vem de São Paulo e vem para Manaus? Mas ela vai pagar R$1 de ida, de logística, e R$1 de retorno. São R$2. Sim. Por que ele não fabrica em São Paulo, que ele não tem, em vez de 10, vira 12? Por quê? Porque a diferença dos impostos vai acontecer que na diferença vai ser R$2,50 de diferença de imposto. Então vai valer a pena, ele vai construir mandar para Manaus, construir, voltar, ele volta com 50 centavos para ele, para a indústria que criou aqui, que deu emprego, que trabalhou, e quando ela gasta energia é mais ICMS, é mais imposto. Com isso, ele, por esses 50 centavos e pelo volume que ele tem que criar, vale a pena ter a sua fábrica em Manaus. O que gera impactos também para o próprio consumidor, né, presidente? Com certeza. Com certeza, esse consumidor passa a ganhar. E aí o que eu verifico é que de médio e longo prazo os impostos vão poder cair da seguinte maneira: é muito mais fácil para um gestor, para um presidente, para a Assembleia Federal chegar lá e dizer o seguinte: nós podemos reduzir aqui, naquele outro, porque é fácil de enxergar aonde você vai poder reduzir. Hoje,
É impossível. Você sabe quantas leis... Eu vou mais um exemplo. Quando eu preciso fazer uma mudança ou comprar um produto ou fazer uma venda, eu vou chamar para saber o tipo de alíquota, como é que eu devo fazer uma bancada de advogados para me dizer, olha, é desse jeito, tu paga tanto, coloca desse jeito, faz dessa forma. E muitas das vezes chega a Receita Federal e diz, não, tu fizeste errado, tem que recolher o atrasado. Aí, não, mas meus advogados leram, verificaram, não, mas a nossa intenção é a gente vê por um outro caminho. Aí o que acontece? Vai para a justiça. Aí chega lá o ministro, não digo mais nem o desembargador, já diz, não, eu acho que é dessa outra maneira. Aí ninguém entende nada. São vários entendimentos. 4.000 leis. Da forma que ficou, difícil. Nós vamos ter 2 impostos, CBS e IBS, e acabou a briga judicial, a transparência de cada produto. Você vai ver na nota fiscal qual é o valor real que você está pagando o produto. Então eu acho que a transparência para cada cidadão brasileiro na hora da sua compra vai ser muito melhor. Presidente, olha só, por conta desse resultado positivo todo aí que nós estamos conferindo agora com o senhor, por conta desse trabalho também, do empenho, né? Principais entidades brasileiras decidiram homenagear, né, os responsáveis aí, pelo menos por uma boa parte desse processo todo, que são os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Vocês vão homenageá-los com um almoço, é isso? Isso, nós reunimos todas as entidades de classe, acharmos que nós tínhamos que fazer isso. Primeiro, como relator, como nós já falamos. Segundo, como uma bancada muito forte, com um acesso muito grande do Omar Aziz, senador Omar Aziz, e fez essa diferença. Então, nós vamos reunir todos, vamos levar e fazer um agradecimento na sexta-feira na Federação das Indústrias, lá na área do Clube do Trabalhador. Eles já confirmaram presença? Com certeza, todos vão estar lá, se Deus quiser. Mais de 500 pessoas vão estar lá como empresários, como sindicalistas, porque nós íamos perder todos os nossos empregos aqui. Sim. Sindicalistas também vão estar lá junto, parabenizando, batendo palma. E depois, se Deus quiser, nós vamos poder usar a mente do senador Eduardo Braga em outros debates aí diferentes. Debate de como é isso, como é aquilo, como é que vai ser desse jeito, porque a cabeça dele é uma coisa fantástica e a gente precisa aprender cada vez mais, e todos os tributaristas vão estar presentes em futuras reuniões que nós vamos fazer com ele. Agora, presidente, a gente falou ainda há pouco sobre a reforma tributária, a gente também acabei adiantando um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria que o senhor explicasse pra gente agora, quem tá ouvindo aqui o 18 horas, como é que esse consumidor ele vai sentir ali no dia a dia essa mudança no sistema tributário nacional. Primeiro, como consumidor, ele vai ver que os produtos da cesta básica vão ter uma queda muito grande, é zero. Segundo, aqueles que querem montar o seu negócio, principalmente a sua lojinha, que entra no Simples, ele vai ver a diferença e a facilidade de entender. Hoje ele tem que ter um contador e às vezes o contador não entende, depois é complicado. Hoje não, ele vai saber que eu compro o produto tal, pago tanto. E acabou. Então vai facilitar as pessoas que querem empreender no comércio e aqueles que querem começar uma pequena indústria, facilitando muito mais. Vejo também que o consumidor vai poder ver, por exemplo, chega nos Estados Unidos, qual é o preço desse microfone? É $10. Quando você vai pagar, dentro do $10 aparece lá, $2 é do governo federal, é do governo estadual. Em Manaus, no Brasil, claro, não tem isso. Agora, presidente, né? Não tinha. Nós temos mais ou menos já um prazo para isso acontecer, para essas mudanças? Já, isso tudo já está performado. Então, o que acontece? A partir de 2026, nós vamos ter que ter 2 contabilidades. A contabilidade dessa antiga e a nova contabilidade já exatamente para saber 2026, de transição. 2027, quando chegar em 2028, começa você já vai você vai já pagar os tributos pelo novo processo. A vantagem é que as empresas... mas vai ficar difícil duas contabilidades. Não, as empresas de software já estão montando que quando você lança no velho, ele automaticamente já te mostra como ficaria no novo. Com isso facilita, com mais 1 ou 2 anos, da gente entender. Automaticamente sai o velho, que é difícil até de lançar, e entra o novo. E quando chegarmos em 2028, 2029, começa todos os processos de vantagens
E também, quando chegar 2030, para a Zona Franca de Manaus, o impacto vai ser total, porque ninguém vai poder dar vantagem no ICMS, só a Zona Franca de Manaus. Presidente, 2024 foi um ano relativamente bom para o nosso comércio aqui, e 2025 começou bem, nós vamos ter um ano bom, mesmo com a inflação aí, parece que tem uma taxa, né? Juros, nós sofremos muito em 2025, porque nós tivemos a seca severa. Sim. 2023, desculpa. 23 foi severo 24, demais e nos pegou sem nenhum processo. Nós tivemos plano A, plano B e plano C. Sim. No plano B, que nós criamos já em 2024, foi reunir todos os segmentos, reunir a Capitania dos Portos, que eu tenho que dar parabéns aqui para a Capitania dos Portos, porque se não fosse eles, nós não teríamos conseguido levar o terminal, do superterminal e do Passarão para Itacoatiara. Nós tivemos aí uma situação que nós não tivemos falta de produto. Em 2023 nós tivemos 30% de falta de produto. Foi de surpresa. Nós não tivemos Black Friday, nós não tivemos Natal. Sim. E tanto que o governo do estado só pagou o 13º e o mês de dezembro em janeiro, porque não tinha produto e não teve faturamento para o estado. Em 2024, falta zero, tivemos todos os problemas, mas tomamos um susto muito grande quando as companhias dos navios aumentaram por container $5.800. Nos pegaram assim, olha, daqui a 45 dias eu vou aumentar. O que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que correr, comprar em dobro, para vocês terem uma noção, nós antecipar essa compra, né? Mas antecipar como é que nós teríamos dinheiro para pagar o ICMS quando bate aqui nós temos que pagar. Aí nós corremos com o governador, o governo do estado parcelou a nossa carga, tanto que a média que nós trazemos de container é 70 mil containers por mês. Nós trouxemos no mês de agosto 180 mil containers. E isso teria que pagar o ICMS. O governador com o estado parcelaram, facilitou nossa vida e nós acabamos tendo o produto. E quando foi no período da taxa da seca, nós não trouxemos tantos contêineres, trouxemos 20 mil. As empresas de navegação ficaram loucas e resolveram diminuir, em vez de cortar em dezembro, ela em novembro tiraram a taxa da seca e aí nós passamos de novo a trazer produtos. Então, é um jogo muito grande para que não falte o produto e que não aumente tanto o produto para a população. Porém, quando você fala de 2025, a minha preocupação muito grande é que a Receita Federal está em greve. Sim. E já começa a ter falta de peças no Distrito Industrial. E o comércio já começa a sentir, porque aquilo que tinha uma programação de cada 30 dias chegando, ela não vai chegar com 30, vai chegar com 45, com 60 dias. Então está meio tropeçando 2025. Exatamente, porque nós tivemos conversa com a força de greve da Receita Federal semana passada, discutimos o assunto, mostramos que nós tínhamos acabado de passar por 2 secas violentíssimas, que eles maneirassem com a gente. Porém, como já há 30 dias e o governo federal não conversa com eles, disseram, infelizmente não tem jeito, o Brasil todo vai parar. E a nossa parte foi tentar conversar com a força de greve, para que o que é que eles querem? Querem conversar com o ministro Haddad para discutir o assunto. Parece que depois da nossa conversa, junto ao próprio senador, junto a vários deputados, na semana que vem eles vão aceitar conversar com a força de greve da Receita Federal. E se isso acontecer, eu espero que seja rápido para que a gente não sofra tanto. Presidente, obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no 18 horas. Eu gostaria das suas considerações finais e dar uma geral. Eu espero que com a reforma venha dar ânimo, as empresas possam vir, dar maior volume de emprego, a gente não pensa em desempregar ninguém, e também espero que a gente possa passar dessa situação da seca, que ela não seja tão forte como aconteceu nos outros 2 anos, para a gente ter um pouco mais de paz. E se isso tudo acontecer, nós vamos dar o maior número de emprego. Com isso, a economia do estado vai ficar muito mais tranquila de ser administrada e para a população ter o seu direito da cidadania de ter seu emprego. Ok, obrigado e boa noite, presidente. Até logo. Até logo. Conversamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, que é o empresário Ralph Assayag, aqui em nossos estúdios. 6h33, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, daqui a pouco você vai conferir aqui no 18 horas no nosso Rio Negro, hein? Voltou a subir, ainda bem, depois de 3 dias com o nível das águas estagnado. Detalhes para você em instantes. Mix.
Trânsito. Agora nós vamos saber um pouco mais do trânsito em Manaus, em algumas das principais vias. Nós estamos com o nosso repórter André Meirelles nas ruas. E aí, André, tudo bem? Boa noite. Como é que tá o trânsito aí? O que você tem visto aí no trânsito, André? Tudo bem? Alô, André Meirelles. Acho que não. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o trânsito com o André Meirelles. 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos então de tempo e temperatura, né? Como é que está o tempo e a temperatura para a nossa capital Manaus? E é com você, Kennedson. Previsão do tempo. Então, Carlão, temos aqui uma temperatura média de mínima de 24 graus e a máxima de 30 graus. Manaus faz tempo que não tem aí 30 graus. A chuva, Carlão, temos ali uma possibilidade de chuva de quase 80%, então, ao longo desta noite de quarta-feira. Os ventos estão atualmente a 6 km por hora. A taxa de umidade também pode cair bastante, Carlão, em 73%. E aí, como já falei, a previsão de chuva agora para a partir das 18 horas, com certeza, levem o guarda-chuva porque o tempo tá meio fechado, Carlão. Legal, 6h35, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos falar de política, hein? Nós vamos falar dos bastidores da política local, da política amazonense. Cíntia Blink, que já está aqui ao vivo e em cores com as notícias mais recentes dos bastidores. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedson. E boa noite para você que tá com a gente na 100.7. Olha só, você entrevistou hoje o novo secretário de Cultura. Nós conversamos esse assunto ontem, né? Que era o Caio André. O Caio André agora. Quais são aí as prioridades? O que você, perguntou? O que você descobriu lá do Caio André com relação à Secretaria de Cultura para este ano, Cíntia Blink? Acho que a primeiríssima coisa que a gente tem a dizer é que ele é o secretário, porque ainda não saiu o nome dele no Diário Oficial. O Diário Oficial mais novo que tem é do dia 31 de janeiro. Tá no mês passado, hein? Tá no mês passado. E a gente não tem o nome do Caio André, então ele é oficial, real oficial, mas ele está na secretaria, ele está despachando, ele me recebeu entre uma reunião e outra, ele já está resolvendo sobre o carnaval e aí tem várias situações que precisam ser resolvidas, não só com a Secretaria de Saúde, como por exemplo, a participação de crianças nos desfiles, que é uma questão bastante complicada, participa juizado, participam outras secretarias e quem vai desfilar e tudo mais. Enfim, isso para falar um exemplozinho, né? Então, o Caio André chega numa secretaria que a coisa tá acontecendo. Não que cultura seja só carnaval, mas a gente teve também, não tem como ignorar o cenário que foi a manifestação dos artistas, né? Da classe artística que rejeitou o nome de Caio André e chamou essa nomeação mesmo, né? Ele está efetivo de cabide de emprego. Então, como a gente que é repórter e tem o microfone na mão, tem a obrigação de perguntar aquilo que o público gostaria de perguntar e que é de interesse público e não só uma curiosidade mórbida ali de alguém que está interessado em saber alguma coisa que não lhe caberia, peguei o microfone e fui perguntar exatamente sobre isso. Vamos ouvir então a entrevista com o secretário Caio André? Bora. Secretário, a sua vinda para cá foi uma questão de ter um cabide de emprego, já que o senhor não conseguiu ir para voltar à Câmara Municipal de Manaus? De forma alguma. Eu, como eu disse no final do ano passado e no início desse ano, eu já estava inclusive trabalhando no meu escritório. Eu tenho um escritório jurídico, trabalho como advogado há 23 anos, né, já há muito tempo, e eu sou um gestor público, já trabalhei com gestão principalmente na área esportiva há muito tempo e tenho uma experiência para que o governador tenha entendido que seria importante aqui à frente agora da pasta da cultura e da economia criativa. Eu penso que nós temos muito a realizar, a dar continuidade para o trabalho que já vinha sendo realizado nesses 6 anos e que nós pudermos fazer a mais e levar a cultura a mais pessoas no estado do Amazonas é o que... Foi noticiado que uma série de pessoas da classe artística resistiu a seu nome quando ele estava ainda cogitado, o senhor não estava efetivado. Mas em algum momento o senhor está sentindo até agora uma resistência quando o senhor vai fazer o seu trabalho como secretário ou nos eventos, nesse planejamento dos eventos, tem alguma resistência também ou não? O senhor é bem recebido?
Na questão do planejamento, não, até porque eu sempre tive muito contato com as pessoas que realizam eventos, principalmente com os órgãos que realizam os eventos. Já participei também na Secretaria Estadual e na Secretaria Municipal de Esporte desse tipo de eventos. Então lá tem um trânsito muito tranquilo. E em relação à resistência que houve, ainda não tive muito contato, acabei de chegar, estou recebendo os artistas, irei hoje para uma reunião agora à tarde com o conselho, e nós iremos dialogar com todos, inclusive com aqueles que no primeiro momento tenham se demonstrado reticentes ou até mesmo contrários à minha nomeação, mas eu penso que o governador tem um entendimento de que eu tenho o preparo necessário como gestor para assumir a pasta, e nós faremos o que for necessário para dar todo o suporte para toda a classe artística, de todo o fomento, de todas as políticas públicas necessárias para que não só o Conselho, mas como o sistema que planeja a cultura no estado do Amazonas seja atendido e que nós consigamos atender o Plano Nacional e o Plano Estadual de Cultura. Queria saber se a gente vai ver Caio André nas urnas em 26? Isso é muito cedo, é difícil dizer, eu não estou planejando isso nesse momento. Meu foco principal é aqui, na gestão da cultura do estado do Amazonas. Tem muito a ser feito, já foi feito muito neste governo pelo secretário Apolo, pelo secretário Cândido. A gente pretende dar continuidade nisso, mas tem muito ainda a ser feito. Os alicerces foram colocados, mas a gente precisa dar um andamento, e a cultura anseia muito por isso, principalmente as pessoas que realizam a cultura no estado do Amazonas. A gente quer ampliar isso cada vez mais ainda para o interior e para a região periférica da cidade de Manaus, onde a população precisa realmente daquele olhar do poder público. Meu foco é nisso que eu penso. O futuro a Deus pertence, mas nesse momento eu não penso em eleições para 2026. Você está ouvindo 18 horas. Então é isso, nós ouvimos o mais novo secretário de Cultura, apesar de todas as manifestações, né, que aconteceram. É ele, Caio André, tá aí na ativa e vambora. Secretário de Cultura do Estado do Amazonas. E agora, Blink, as relatorias de contas deste ano ali do governador Wilson Lima e também do prefeito de Manaus, Davi Almeida, já foram definidas, né? Então, quem que ficará com essa missão de julgar as contas do governador e também do prefeito, Blink? Pois é, a gente tem aí o TCE de volta trabalhando. Olha, sobre a história do TCE, deixa só eu dar uma adiantada numa situação que eu ouvi falar dos bastidores, porque nós temos a ausência do Ari Moutinho Júnior, que é um conselheiro que ficou de fora, né, durante todo o ano passado, e também ele ficou de fora logo depois que aconteceu aquele incidente com o Yara Lins, quem não lembra, né, daquele Bom Dia especial. E aí há rumores de que ele voltará, porque na última sessão ele não teve nenhuma justificativa. Nós tivemos duas ausências, Mário de Mello e também o Ari Moutinho Júnior. Só que Mário de Mello justificou, ele estava viajando inclusive pelo tribunal mesmo, né? Ele estava viajando ali pelo Tribunal de Contas na Espanha fazendo uma palestra. E ele chegou a dizer que houve uma confusãozinha no dia exatamente em que iria acontecer a primeira sessão. Ele se confundiu e acabou marcando no momento errado. Agora, Ari Moutinho Júnior não justificou nem mesmo para o tribunal. Então, ficou no ar essa questão de como é que seria. Mas Ari Moutinho Júnior fala-se nos bastidores do Tribunal de Contas que estará sim na sessão da semana que vem. Então, semana que vem é para estar completo, porque Mário de Mello prometeu que entrará, e também nós teremos Ari Moutinho Júnior. E teremos esse reencontro, né, de Yara Lins e Ari Moutinho, e como é que vai ser isso. Legal tá lá vendo isso de perto, né? Você vai lá, não, né? Eu vou fingir que, né, um mosquitinho ali. Se bem que a sessão é aberta, todos nós podemos ir. E com certeza com as câmeras ligadas, né? A sessão também é transmitida. Raramente ela não é, mas normalmente ela é transmitida.
Ei, Blink, o ano mal começou, né? Nós estamos no início de fevereiro e parece que já pipocou aí o primeiro escândalo e foi lá em Presidente Figueiredo, na prefeitura de Fernando Vieira. Fernandão. Fernandão, a gente temos um escândalo que já parou o Presidente Figueiredo. Olha aí. Fernandão, vale lembrar que ele venceu aí a rival que estava vindo para reeleição, a Patrícia Ramos, por coisa assim de 400 votos, tá? Foi bem acirrado, curta, né? Foi uma margem muito curta. Então, realmente existe uma oposição fazendo seu trabalho dentro da Câmara Municipal de Manaus, por exemplo. E aí verificou-se que eles estavam fazendo um processo seletivo simplificado da educação. O que é isso? Eles pediram currículos, diploma de titularidade, tudo isso, para chamar para serem professores, não só professores, mas para atuar na área da educação. Então formou-se uma comissão avaliadora que verificaria tudo isso e era muito simples. Vamos receber os currículos, ver quem está pronto para ocupar X lugar e contratar tal pessoa. Num primeiro momento ali, imagino que viria um concurso em algum momento. Acho que isso aqui era um momento mais imediato, tem que resolver, bora ver como resolve. Só que aí, coincidentemente, um vereador verificou, o vereador Mário Costa, verificou que primeiro lugar desse concurso, a Márcia Chariane Carioca Pinto, ela coincidentemente, ela era casada com o Laurence Mota Galvão, que era o presidente da tal banca examinadora. Foi coincidência isso? Então, por conta dessa coincidência que virou um escândalo, ela passou em primeiro lugar para ser professora de matemática. Olha. E também tiveram outras pessoas da comissão ligadas a pessoas que passaram. Essa história, porque assim, chamou a atenção vão passar um pente fino em todo mundo ali. E encontrar. Quem procurar acha, encontrou. E aí virou realmente um escândalo. O que aconteceu? O Fernandão acabou com a comissão avaliadora e criou uma outra comissão avaliadora. Esses resultados, esse primeiro lugar e tal, também foi cancelado e agora essa nova banca tem que fazer essa nova seleção, mas não recebeu novos documentos. Então, a quem já estava participando, continua participando, a banca avaliadora então vai avaliar. Não é dito se esses primeiros lugares, segundo lugar que estão ligados, né, à comissão anterior agora, vão continuar participando, porque não sei se é possível confirmar ali que foi intencional e tudo mais. A gente consegue enxergar essa coincidência como muito flagrante, mas uma coisa é você ver, outra coisa é provar. É difícil a vida de quem quer provar as coisas. Então, mas o fato é que inaugurou aí o escândalo na gestão de Fernandão, um pouquinho mais de um mês, 34 dias. Comecinho, e a gente vai ficar de olho, né? Todo mundo da cidade vai ficar de olho nesse resultado. Beleza, Cíntia. Volto com você amanhã com mais informação. Valeu, então. 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Atenção, hein? As crianças que vão desfilar no Carnaval de Manaus, elas precisam sim de autorização do Juizado da Infância e da Juventude. Tá sabendo, Kennedson? Carlão, é exatamente isso. Menores de 5 anos não podem desfilar, Carlão. Já os menores de 12 anos não podem ali assistir o desfile das arquibancadas, mesmo que estejam acompanhados pelos pais, Carlão. A Justiça Especializada se reuniu nesta quinta-feira com representantes de escolas de samba para explicar sobre o alvará. Nós vamos conferir os detalhes agora com a repórter Odinei Araújo. E as escolas de samba que pretendem ter crianças no desfile de Carnaval 2025 precisam pedir autorização da Justiça para que elas possam participar até 15 dias antes do evento. A solicitação deve ser feita diretamente na Vara da Infância e Juventude de Manaus. As escolas de samba devem apresentar o pedido assinado pelo responsável da escola, cópias de documentos pessoais dele e a lista das crianças que vão participar. Também é preciso a autorização dos pais, com cópias
peso dos documentos deles e das crianças. Segundo o juiz Eliezer Fernandes Júnior, durante o desfile as crianças vão usar crachás de identificação com informações sobre seus responsáveis. Mas é bom que se diga que crianças menores de 5 anos não poderão desfilar. A necessidade do alvará é de proteção às crianças que vão desfilar às escolas de samba dos grandes grupos. Ou seja, as crianças de 5 a 12 anos, elas têm a necessidade de proteção, que elas sejam identificadas através de crachás e justamente os pais vão autorizar através de um documento, juntamente com as agremiações, e vão chegar ao juizado requerendo o alvará para a participação dessas crianças em desfile. Em reunião com representantes das escolas de samba nessa quarta-feira em Manaus, o juizado da infância explicou também que crianças menores de 12 anos não podem assistir ao desfile no sambódromo ou participar de blocos, mesmo que estejam com os pais. O juiz Eliezer Fernandes Júnior, da Vara da Infância e Juventude, explica que o juizado vai fiscalizar os desfiles para garantir a segurança das crianças, prevenindo problemas como trabalho infantil e maus tratos. O que acontece? A Liga da Escola de Samba, das escolas de samba, assim como outras agremiações, estão requerendo a liberação de crianças de 0 a 12 anos, porque nós não estamos impedindo isso em decorrência da frequência grande de estupros na cidade de Manaus, de exploração sexual, trabalho infantil e também do abandono de crianças durante o desfile nas arquibancadas, onde pais e mães que participam de desfiles deixam as crianças e essas crianças só são procuradas no dia seguinte. Isso tem acontecido com muita ocorrência e por isso nós impedimos. Já adolescentes maiores de 12 anos podem participar do carnaval desde que estejam acompanhados dos responsáveis com documentos de identificação. Reforçando então, crianças entre 5 e 12 anos só podem desfilar nas escolas de samba de Manaus se tiverem o alvará solicitado com 15 dias de antecedência. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só essa, hein? A ANAC impôs restrições a pousos e decolagens de aviões a jato no aeroporto de Parintins por questões de segurança. Isso acontece há apenas 4 meses do Festival de Parintins, que é o maior evento folclórico do país. E o motivo você sabe, Carlão? Não. Problemas na pista, como rachaduras, buracos e até lixo na área, Carlão, que aumentam ali os riscos de acidentes com aves. O prefeito de Parintins, Matheus Assayag, disse que essa reforma, ela era responsabilidade inclusive do governo do estado. Sim. Mas como ela não foi feita, a prefeitura assumiu esse serviço em janeiro, Carlão. Ok, olha só, o prefeito garantiu ainda que os reparos já foram concluídos e que estão adiantando aí as instalações de um equipamento essencial para pousos seguros, que é o PAP, além de buscar uma solução temporária com outro sistema de navegação aérea com buraco na pista. Não dá para pousar, né, mano? Não dá não, Carlão. Por enquanto, usar apenas aviões ali, turbo-hélice, como os da Azul, por exemplo, eles podem operar no aeroporto. Mas o prefeito de Parintins reforçou, Carlão, que essa situação ela precisa ser resolvida logo. Sim. Não só para o festival, mas também para o turismo, a economia, porque acaba movimentando a economia da cidade. A equipe dele está em Brasília agora buscando esse apoio para poder normalizar tudo o mais rápido possível, Carlão. 6h52. Mix. Olha, hoje na Avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, a Operação Cavalo de Aço fez 216 abordagens, resultando aí em 101 atuações e na remoção de 17 motocicletas por irregularidades, como falta de documentação e condutores sem habilitação. Kennedy Paz, complicou a coisa por lá, hein? Você tem mais detalhes sobre essa ação aí da Tenho polícia, sim, né? Tenho sim, Carlão. Então, essa foi uma operação muito necessária, né? Conduzida ali pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que realizou apenas na manhã de hoje, Carlão, lá na Avenida Cosme Ferreira, mais de 200 abordagens. Então, o objetivo era exatamente reprimir e combater os crimes de irregularidades em relação à falta de documentação dos veículos, dos condutores. Então, durante essas abordagens foram realizadas ali várias autuações também. Foram mais de 100 autuações e também 17 motocicletas que foram apreendidas por irregularidades, como já mencionei, por irregularidades na documentação. Inclusive, ali os próprios gestores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, eles estiveram lá nesse local,
Federal, eles falaram que essa é uma ação para garantir a segurança ali de todo mundo, garantir também que esse combate ao crime possa acontecer de forma mais atuante na Avenida Cosme Ferreira. É claro que com essas ações a gente tira de circulação veículos com restrições de furtos, roubos, até mesmo por irregularidades, às vezes com escapamento adulterado ou sem a utilização de capacete de segurança, o que acaba resultando também, Carlão, além da redução de veículos com restrições, também para a gente reduzir o número de acidentes de trânsito que acontecem aqui em nossa capital do estado do Amazonas. E com isso é necessário que a população também possa já tomar de alerta aí, Carlão, para andar regular, porque essas operações vão continuar acontecendo e aí caso venha a acontecer alguma irregularidade ali, venha a ser flagrada essa irregularidade, com certeza os veículos serão removidos e aí pode custar um pouquinho caro no bolso, Carlão. Legal, 6h54, você no melhor mix do Brasil. Mix. Economia. A produção da indústria brasileira fechou 2024 com crescimento de 3,1% em relação a 2023 e o resultado anual é o terceiro maior dos últimos 15 anos e foi empurrado por fatores como o aumento do emprego e também da renda. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, né, Kelson? É exatamente isso, Carlão. E o ajuste dos servidores públicos federais negociado no ano passado será pago a partir do dia 1º de abril, mas ainda depende da aprovação da lei orçamentária anual pelo Congresso Nacional e da sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o dia 15 de março. A informação foi dada hoje pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Deck, em Brasília. Legal, agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em alta de 0,4% depois de vários dias de sucessivas quedas, cotado a R$ 5,79. O euro fechou em alta de 0,64% aos R$ 6,02. O Bitcoin fechou em alta de 0,75%, cotado a R$ 565.387. E o Bovespa fechou positivo com 0,31% aos 125.534 pontos. 18 horas. Esporte. Legal, em 6h56 em Manaus, vamos agora conferir alguns detalhes aí, algumas notícias no nosso giro esportivo, e é tudo sobre o esporte. Olha só, tem reforço de peso no Amazonas Futebol Clube, mas dessa vez fora das 4 linhas. O Sicredi entrou em campo como um novo patrocinador oficial do clube para a temporada de 2025. Olha só que bacana, no Amazonas Futebol Clube. É exatamente isso, Carlão. Todos os torcedores com certeza estão comemorando, porque essa instituição financeira cooperativa, ela já investe no futebol brasileiro, agora fortalece o futebol Baré e também marca presença na transmissão do Campeonato Amazonense. O Amazonas FC ganha um parceiro de peso e quem sai ganhando com certeza é o torcedor que vê o futebol local cada vez mais valorizado, Carlão, e o valor do patrocínio ainda não foi divulgado, viu, Carlão? Olha, daqui a pouco, querido, tem um clássico do Campeonato Carioca. E de olho na liderança, o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense, que vem inclusive decepcionando no campeonato. Sempre, né? O Flu é difícil, cara. É difícil ser torcedor do Flu, né, Carlão? Difícil. Agora, falando em Campeonato Carioca, vamos falar do Flamengo. Olha só, tá acontecendo o jogão lá em Minas Gerais. Flamengo tá enfrentando o Portuguesa. Na realidade, o Portuguesa tá enfrentando o Flamengo, já que eles são os mandantes. E o jogo tá no intervalo. E é claro que o Mengão, já que você falou Vascão, Carlão, falar do Mengão agora. Olha só, gente, o Mengão tá vencendo agora por 1-0 com o gol de Juninho. É claro que o Mengão não tá decepcionando em nada, Carlão. Beleza. Vamos falar do Real Madrid também, Carlão. Real Madrid suou, mas carimbou a vaga na semifinal da Copa Rei. Fora de casa, os merengues venceram os senegalês por 3-2 em um jogo eletrizante nesta quarta-feira. O Endrick e o Rodrigo marcaram. Olha só o Endrick marcando aí, Carlão. Tá saindo. Tá saindo mesmo. Só que o estreante, o Gonzalo Garcia, que pareceu como um herói ali, ele também garantiu ali a classificação para poder apagar as luzes. Carlão, jogaço que com certeza movimentou. Mix. Seguimos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima continua escapando das punições. O STJ
rejeitou a denúncia contra ele por supostas irregularidades no pagamento do transporte de respiradores pulmonares, mesmo com fortes evidências de ilegalidades. O argumento que o governo agiu sob circunstâncias excepcionais. Mas e as centenas de vidas perdidas, as famílias que ficaram sem oxigênio e o caos nos hospitais? Isso não conta? A Secretaria de Comunicação do governo tenta enganar a população afirmando que o governador está livre de todas as denúncias de corrupção durante a pandemia. E isso é claro que não é verdade, isso é sim fake news. É importante destacar que o governador continua réu ainda em outro processo que trata sobre a compra de respiradores pulmonares com valores superfaturados numa loja de vinhos. Ele foi inclusive denunciado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, de liderar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública, e isso tudo em plena pandemia. Esse processo, ele ainda está encrencado e ainda vai responder. O caso dos respiradores superfaturados foi um dos maiores escândalos da pandemia no Amazonas. Documentos, investigações, contratos suspeitos, tudo indicava um desvio de dinheiro público. Mas como já aconteceu outras vezes, as acusações não avançam. Os processos se arrastam e no fim ninguém é responsabilizado. Quantas denúncias ainda serão ignoradas? Quantos processos precisarão ser arquivados até que algo realmente mude? O STJ decidiu e o governador respira agora aliviado nesse processo específico. Mas nós e a população, essa segue sofrendo com hospitais lotados, falta de remédios e um sistema de saúde precário. A justiça deveria proteger o cidadão, mas parece que no Brasil ela só protege os poderosos. A impunidade continua e a esperança por um Amazonas mais justo fica mais uma vez para depois. 18 horas. Agora são 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas. É isso aí, Carlão. Muito boa noite para todos vocês que acompanharam aqui o 18 horas. Boa noite, Carlão. Até amanhã, tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.